Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O canal Doutor Vistoria é o primeiro canal do Brasil a tratar exclusivamente sobre vistorias de imóveis para locação. Bom, eu vou estar enviando para vocês, disponibilizando aí no nosso canal do YouTube, alguns vídeos com dicas, com videoaulas de vários temas que a gente trata justamente no nosso curso de vistoria. E apesar de ser o último item que a gente fala, ou um dos últimos itens que a gente fala no curso de vistoria, eu gostaria hoje de falar sobre o checklist, né? Uma ferramenta muito importante para quem faz vistoria. Alguns de vocês podem falar assim, mas eu já tenho um aplicativo que faz vistoria, eu tenho um programa no meu tablet, um programa no computador para fazer vistoria, eu não utilizo o checklist. Então esse vídeo não é para você, né? Se você está bem atendido, tranquilo. Agora, como nós aqui da Doutor Vistoria e como muitos outros vistoriadores que ainda utilizam a vistoria, me permita dizer assim, a vistoria mais raiz, aquela vistoria que a gente vai em campo mesmo, com a pranchetinha, né? Vai com prancheta, vai com checklist, né? Que digita a vistoria no Word, esse vídeo com certeza é para você. Tá joia? Mas se está atendendo bem aí seu aplicativo e tal, continue com ele, não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Mas para quem ainda não tem, vai essa dica aí, tá bom? Vamos falar sobre o checklist. Esse item tão importante para todo mundo que faz vistoria, tá? Para os vistoriadores de imóveis. Interessante falar que eu vou disponibilizar o nosso checklist. O checklist que a gente utiliza nas vistorias da Doutor Vistoria, tá? Para receber esse checklist totalmente grátis, a gente não cobra nada, não tem taxa de envio, nada disso. A única coisa que você vai fazer é clicar em curtir aqui embaixo e comentar. Por favor, me envie o checklist. E lá no comentário você coloca o seu e-mail. Vamos estar enviando para todo mundo sem custo nenhum, tá? Enviaremos por e-mail, sem o menor problema. Vai estar disponível totalmente grátis para vocês. Tá joia? Para isso, basta você comentar e curtir, porque afinal é isso que faz o nosso canal crescer, isso que nos dá motivação de continuar criando mais vídeos, mandando para vocês dicas de vistoria e tudo mais, tá bom? Mais um detalhe antes da gente falar sobre vistoria, eu quero mostrar para vocês aqui o livro Locação de Imóveis na Lei de Inquilinato. Esse livro é um livro meu mesmo, tá? Ele está disponível para todo mundo que queira conhecer um pouquinho da Lei do Inquilinato. Ele é um livro muito fininho, tá? Eu fiz questão de colocar a lei comentada de uma forma que qualquer pessoa entenda. Você não precisa ser advogado, você não precisa ser um grande conhecedor de leis para interpretar as cláusulas, os artigos da Lei do Inquilinato. Você vai ler como leigo, como eu também sou leigo, né? E como corretor de imóveis e não como um profissional de leis, e você vai conseguir entender muito bem como se trata a Lei do Inquilinato. Um livro de cabeceira, um livro que tem que estar aí para todo mundo que lida com locação. Por quê? Porque nós temos que o tempo todo estar renovando o nosso conhecimento e o tempo todo nós temos a necessidade de buscar uma informação. Então você pode comprar esse livro, está disponível também no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É apenas R$15, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Basta clicar no link aqui embaixo, tá bom? Então vamos falar de checklist? Vamos falar de checklist. Então, antes de falar do checklist, roda a vinheta e já voltamos. Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei aqui alguns detalhes importantes com relação às principais vantagens em se trabalhar com o checklist, né? Dentre elas, eu gostaria de destacar a primeira. Deixa eu colocar aqui. A primeira vantagem seria que ela possibilita ao vistoriador agilizar a vistoria, evitando alguns esquecimentos, né? Então, obviamente, se eu tenho um checklist, eu já vou, mesmo que de uma forma profissional,
eu já vou trabalhar com uma certa agilidade, porque eu vou preencher o checklist, né? E esses itens do checklist vão evitar que eu venha a esquecer alguns detalhes da vistoria, né? O que é comum, principalmente se você considerar que você faz várias vistorias durante o dia, você viu vários imóveis diferentes durante o dia, e aí quando você vai para o escritório para digitar a sua vistoria, é muito comum que você esqueça, inclusive, o que você já fez. Então o checklist vai evitar esses esquecimentos e vai trazer para você também um branco que acontece na hora de fazer um imóvel, porque você tem várias coisas que acontecem durante o dia. Por exemplo, você vai passar pelo trânsito, engarrafamento, cliente, vários assuntos que você vai lidar durante o dia. Então, o esquecimento é absolutamente comum. É normal do ser humano isso acontecer, né? Então, a primeira vantagem de se utilizar o checklist, sem dúvida, na minha opinião, é porque ele possibilita você não esquecer, além de agilizar o seu processo de vistoria. O segundo item, sem dúvida, seria o fator organização. Né? Demonstra uma organização para o seu cliente, demonstra organização na sua vistoria, né? Então, sem dúvida, é um fator muito importante, que seria a questão da organização. A terceira, e de hoje a última vantagem que eu colocaria com relação ao checklist, tem outras vantagens, sem dúvida, mas eu vou destacar essas três na nossa aula de hoje, seria a padronização na hora de digitar o seu laudo de vistoria, a padronização do cômodo em si, né? Nós vamos formar um outro vídeo para falar sobre padronização, né? Apesar de a gente falar um pouquinho sobre isso hoje, mas a vantagem seria a padronização. Na hora que a gente abrir o laudo de o checklist, vocês vão verificar aqui um pouquinho sobre padronização, principalmente nesse sentido da vantagem que eu estou colocando. Então vamos para o nosso checklist? Vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, esse aqui é o nosso modelo de checklist, né, que vai estar disponibilizado para vocês aí, basta dar aquela curtidinha. Esse modelo, para começar a falar do checklist, eu já gostaria de falar um pouquinho de padronização. Em que sentido? Nesse sentido aqui, olha só. Sempre no nosso checklist, eu vou ter primeiro a quantidade, eu vou ter o item, o material, certo? E a descrição. Um exemplo, na hora que eu for digitar, obviamente, né? Quantidade, eu posso dizer que a calçada ela não tem quantidade, né? Então vamos passar primeiro para uma lixeira. Lixeira, eu tenho uma lixeira, certo? De que material? De metal, certo? A descrição, ela está em perfeito estado, está com pintura nova, tá, etc. Então isso aqui já é por si só uma padronização, né? Mas como o objetivo hoje não é falar de padronização, é só um enfoque que eu faço para a gente trocar essa informação de uma maneira bem tranquila, tá bom? Bom, falando do checklist em si, que é uma coisa que a gente não precisa falar muito, porque ela é simples, né? O checklist por si só é uma coisa muito simples. Nós vamos montar aqui, né? E é óbvio, se você me perguntar, professor, o senhor sempre usou checklist? É óbvio que às vezes a gente não tem condições de usar, porque já foi em vários imóveis, apareceu uma vistoria de emergência, mas eu utilizo sempre essa vistoria. Muitas vezes ela está na minha cabeça, né? Mas corre o risco da gente esquecer também de colocar algum item se você faz sem o checklist. E você também não pode colocar o seu checklist como uma prioridade absoluta. Por quê? Obviamente vão ter outros itens que não vão estar no seu checklist. Sempre você vai estar acrescentando itens padrões aqui. Só que aqui, no que vocês vão montar, inclusive, o importante é observar o quê? Que são itens primordiais, tá? Para vocês colocarem aí, ou seja, de uma forma que você não possa esquecer. Lembrando que esse aqui tem uns errinhos de formatação conforme a fonte devido ao Windows, tá, gente? É só vocês fazerem a correção aí. Não está aparecendo aí no vídeo de vocês, mas aqui para mim, por exemplo, aparece aquela marcazinha de correção aqui, mas isso aí é do próprio Word, tá, pessoal? Mas vamos lá. Olha só. Considerando uma parte externa do imóvel, o que eu teria numa parte externa do imóvel? Eu teria, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, que aí a gente vai continuar no nosso checklist. Eu teria, por exemplo, a calçada,
Na calçada não tem como limitar a quantidade, né? Mas eu teria o material dessa calçada, sim, ela é de cimento, de alvenaria, né? Vamos dizer assim, ela é ela está revestida de cerâmica. Qual é o material dessa calçada? E quais as condições que ela se encontra? Né? Ela está rachada, ela está inteira, ela está reformada. Enfim, aqui você vai colocar como está esse item. E você vai seguir assim conforme todo o seu laudo de vistoria. Só para a gente bater aqui novamente, por exemplo, na parte externa de um imóvel eu teria uma calçada, um possível paisagismo, a lixeira, portão, muro, caixa de correio, né? Campainha, interfone, o relógio de energia, hidrômetro, varanda, o piso, né? Dessa parte externa, as paredes, como estão, a cobertura, caso exista, a garagem, a fachada, iluminação, bem como as lâmpadas, né? Suporte de mangueira, por ser uma parte externa, a própria mangueira, caixa de esgoto, caixa de telefone, caixa d'água, um possível canil e aqui um campinho de observação. Por quê? Porque sempre no final de cada item é importante que você anote, né, alguma coisa que não está no seu checklist, dessas prioridades que nós falamos agora há pouco. E sempre ao final de cada cômodo, vocês notem que aqui eu estou falando da parte externa da casa. No final de cada cômodo, no meu checklist, diz isso aqui, ó. Atenção, verificar se não existem itens não constantes no checklist. Ou seja, está em vermelho, em caixa alta, justamente para vocês lembrarem de olhar se tem mais algum item que não esses que já está constante aí no checklist. E aí sim você vai fazer as suas devidas anotações e colocar no seu laudo de vistoria. Por isso, nesse caso aqui em específico, eu fiz uma reduçãozinha, então só tem 2 linhas. Você pode acrescentar umas linhas maiores ou pode escrever no na parte de trás, né, do seu checklist. Bom, vamos seguir. Vamos falar agora de uma sala, bem rapidamente. O que eu teria na sala? Porta, portal, alisar, dobradiça, fechadura, tranca, olho mágico, rodo de proteção, e aí vai variar de cada estado, como vocês chamam isso aqui, né? Mas é importante para vocês lembrarem. Soleira. Note, eu tenho costume, eu vejo com vários alunos que aparecem lá no curso e muitos colegas que mandam também, que já fazem vistoria em outros estados, me perguntando qual é o melhor padrão de vistoria. O padrão de vistoria, na verdade, apesar de ser um ponto que a gente vai colocar numa próxima videoaula, o padrão de vistoria, geralmente ele segue uma tendência do local onde você faz, né, do estado que você trabalha. Cada estado tem uma particularidade, mas via de regra ele segue justamente o padrão desse checklist, onde você coloca a quantidade, o item, a descrição, né, o material e a descrição. Então ele costuma seguir basicamente esse padrão aqui. É lógico que aí vem as regras para colocar legenda, foto, mas isso é assunto para uma próxima videoaula. O que eu quero enfocar aqui é nesse início, quando a gente está falando da sala, tá, pessoal? Falando da sala aqui, veja que nós temos aqui porta, portal alisado, dobradiça, fechadura, tranca, olho mágico e um rodo de proteção. Aqui a gente nem entrou no imóvel ainda. Supondo que seja um apartamento, a gente ainda está na porta do imóvel e já temos aqui, ó, 3, 6, 8 itens que são verificados antes mesmo da gente entrar no imóvel, né? E é claro, eu nem coloquei aqui no checklist, mas você sabe que muitas vezes aqui você tem a campainha, muito provavelmente você vai ter a campainha aqui ainda na região da porta, você vai ter a identificação numérica, caso seja num apartamento, né? Tudo isso são coisas que você vai acrescentar no seu laudo de vistoria, mas aqui é o básico para você não passar sufoco, tá bom? Continuando, soleira, piso, rodapé, ralo, paredes e pintura. Aqui no checklist eu coloquei parede e pintura separado, mas você não necessariamente precisa colocar essas informações separadas no seu laudo de vistoria, elas podem colocar juntas, mas é importante que você diferencie no seu checklist para que você lembre que parede não necessariamente é a classificação da pintura. Então você vai dizer primeiro como está a sua parede. Se ela está homogênea, se tem furo, se não tem, quais condições que está essa parede, para depois você falar das condições que está a pintura. Então, lembrando novamente, não precisa separar na hora de escrever esse item na sua vistoria, mas no checklist é importante para você distinguir essas duas questões antes de colocar no seu laudo de vistoria, tá ok? E aí, seguindo, eu tenho janelas, vidros, os puxadores, basculantes, né, se for o caso, persiana, cortina, aparador, trilho.
a iluminação, lâmpadas, interruptores, tomadas, espelho, apliques, caso tenha, gancho de rede, roda-teto, sanca, teto, pintura do teto, ar-condicionado ou ventilador. Lembrando, como eu falei para vocês, sempre no final de cada cômodo, no meu checklist, eu tenho essa informação para verificar se existe algum item que não esteja disponível. Tá ok? E aí, pessoal, vocês vão seguindo da mesma forma, caso tenha varanda, né? Seguindo aqui o checklist, e aí você passa para o primeiro quarto, o corredor de circulação, o banheiro. Só para fazer uma comparação rápida aqui, pessoal. Vocês lembram que nós acabamos de falar da sala, mas seguindo o banheiro, note que quando eu falei de uma organização, vocês observam que iniciando o banheiro, as características são muito iguais, olha só, a da sala. Porta, portal, alisado, dobradiça, fechadura, tranca, olho mágico. Eu coloquei aqui, vocês podem excluir, não tem problema nenhum. Existem algumas realidades que se faz a adaptação, né? Então você coloca uma porta da sala no banheiro, infelizmente é uma realidade. Acontece, a gente vê demais. Rodo de proteção, soleira. Seguindo, piso, rodapé, ralo, paredes, pintura. Muitos banheiros não têm simplesmente uma cobertura, um revestimento de cerâmica ou azulejo, né? Muitos são só pintados e tem cerâmica muitas das vezes só na parte molhada, né? Então, seguindo, janela, vidros, puxadores, basculante, persiana, cortina, aparador, trilho, iluminação, lâmpadas, interruptores, tomadas, espelho, aplique, gancho de rede, roda-teto. Acredite, já vimos gancho de rede no banheiro. Vamos lá, sanca, teto, pintura do teto, ar-condicionado, que realmente é mais raro, mas acontece. Ventilador, armários, prateleiras, bancada, e aí sim que a gente começa a entrar no banheiro, né? Até então é muito idêntico ao que a gente já está falando na sala, né? E aqui a gente começa a entrar nos itens que são diferentes, que não teriam nos outros cômodos. A cuba, válvula, sifão, torneira, acionador de torneira, espelho, registro, bidê, ducha higiênica, vaso sanitário e aí por diante. Então é isso, pessoal. Basicamente é seguindo um padrão. Vocês vão montar o próprio checklist de vocês, conforme a região que vocês trabalham, né? Mas por aqui vocês conseguem trabalhar em qualquer região do Brasil, tá? Conseguem fazer um trabalho muito bacana sem esquecer os itens. Lembrando sempre que o checklist é o vistoriador que faz. Ele que monta o seu padrão de vistoria, o seu padrão de checklist, né? Então, o padrão que vai executar a vistoria, né? Então, importante é observar que sempre no final de cada item, né, existe aqui uma observação para vocês sempre aliás, uma observação para vocês olharem dentro daquele cômodo e verificar se não esqueceram nada. Bom, pessoal, é isso. Lembrando que o que nos dá motivação de continuar o nosso vídeo é as curtidas, o desenvolvimento do nosso canal. Então dá aquela curtida, comenta, tá ok? Novamente, está disponível o checklist para vocês, basta dar aquela curtida e comentar colocando o e-mail, nós enviaremos para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.